Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Kênio, bom dia para você. Está aqui nos nossos estúdios mais uma vez ao vivo, nos agraciando aqui pela presença. Bom dia, Kênio. Bom dia, tudo bem, Fernando? Tudo jóia. Luciano Viana, um Olá. prazer estar com vocês aqui pessoalmente, porque é muito agradável, né? Encontrar pessoas tão boas aqui no dia a dia, ainda mais no início do dia, né? Ah, que bacana. Aí a gente está muito chique. Bem-vindo, Kênio, que gentil. Kênio, que é o nosso colunista, especialista em bafafás de condomínio, resolver problemas de condomínio, advogado, né? Especialista aí na questão do direito imobiliário. Vamos falar sobre inquilinos hoje. Muitas vezes o proprietário está querendo vender aquele imóvel, tem um inquilino ali que pode dificultar a visitação de interessados. Como que isso funciona, Kênio? Tem alguma regra? O inquilino pode falar, olha, hoje eu não vou receber ninguém, hoje eu não quero. Como que funciona esse trâmite? Essa questão bastante interessante. Só dar um abraço aqui pro Murilo, né? Bom dia, Murilo. Chegou agora? Chegou aqui agora. Ó, o assunto é muito polêmico, porque tecnicamente qualquer proprietário pode vender o imóvel, mesmo estando alugado. O que acontece muitas vezes é que o inquilino faz a locação, ele espera ter uma estada aquele imóvel tranquilo durante anos ali, né? Uma permanência, e às vezes o locador resolve vender por necessidade, por querer fazer outro investimento. Então, nesse momento, é importante compreendermos que a lei do inquilinato, artigo 27, garante o direito de preferência do inquilino. Então, o inquilino tem direito de preferência quando o proprietário resolve vender o imóvel. Só que esse direito de preferência tem uma série de regras que as pessoas desconhecem. Até mesmo o corretor de imóvel, às vezes, ele fica afoito, querendo forçar a venda sem respeitar aquela questão do inquilino. Então é fundamental que haja uma compreensão da lei nesse aspecto, porque a ideia é que o proprietário pode vender, só que o inquilino também tem direitos. Pois é, essa questão dos direitos, né? O inquilino, ele é notificado, ele recebe ali uma comunicação. Imagino que ele tenha que assinar ali, né, a notificação para demonstrar que está ciente daquela situação, mas ele pode se negar? Na prática, não. O que acontece é questão de boa-fé, né, Luciana? As pessoas têm que agir com respeito ao próximo, respeito à lei. Então, o inquilino tem o direito de ser comunicado. Essa comunicação, que seria uma notificação, pode ser feita de forma pessoal, ou então até via cartório, devendo constar todos os dados da venda. O documento do imóvel, se tem algum ônus, alguma pendência, está financiado ou não. Verificar a questão da legalidade da documentação e as condições da compra, qual o preço, se é parcelado ou não, para que o inquilino possa exercer a sua preferência sabendo de todas as condições. E ele tem um prazo de fazer isso de 30 dias. Então, recebe a notificação, ele assina a notificação e tem um mês para resolver se quer comprar ou não. Agora, Kênio, uma dúvida é o seguinte, o inquilino fez contrato de 1 ano, tá? Aí com 10 meses o proprietário chega para ele, olha, tá tudo bem, tudo bom, mas eu quero vender esse imóvel. Já tem um comprador, enfim, só falta 2 meses para o contrato. Ele pode fazer isso ou ele é obrigado a cumprir o contrato que foi firmado com o inquilino, o prazo determinado? É interessante, né, gente? Prazo contratual, que prazo determinado, o proprietário tem obrigação de cumprir. Ele não pode romper de forma alguma, nem mesmo querendo vender. Se fez o contrato de 5 anos, ele é obrigado a manter essa locação por 5 anos. Já o inquilino, Murilo, ele pode rescindir o contrato quando bem entender, mediante pagamento de multa. Repito, o locador, ele não pode romper o contrato nem pagando multa, ele é obrigado a cumprir esse prazo. Agora vem um detalhe. Contrato de 1 ano, 3 anos, o que for. Se o proprietário quiser vender, pode vender a qualquer hora, mas ele não pode exigir que o inquilino mude do imóvel para facilitar a venda. Isso acontece com muita frequência, viu, gente? Então, tem às vezes o corretor, a imobiliária, né, o proprietário fala assim, eu quero que vocês ocupem porque facilita a venda. Se o contrato está em pleno vigor por prazo determinado, o locador não tem esse direito. Agora, quem está chegando uma pergunta aqui pra gente, o nosso ouvinte Reinaldo, dizendo, olha, tem um imóvel. Se eu quiser vender esse imóvel, mas não quero vender para esse inquilino que está morando lá, não gostei dele, eu posso? Ou não? O inquilino que está lá, ele tem a preferência, eu tenho que oferecer obrigatoriamente para ele primeiro? Tem que oferecer de forma obrigatória para o inquilino, porque a ideia do legislador é criar uma segurança para quem já está dentro do imóvel. Então, se o proprietário, né, o locador, tem algum atrito com o inquilino,
ele não pode usar dessa antipatia para impedir que ele exerça o seu direito de preferência. Agora, um fato interessante: se ele vender sem oferecer para o inquilino ele pode entrar com ação até para fazer a compra em juízo, porque a preferência é dele. Então, chama atenção que o proprietário não pode, às vezes, preterir o inquilino, porque se o fizer, esse inquilino tendo condições financeiras, ele pode depositar o valor em juízo e haver para ser esse imóvel com o proprietário e rescindir aquela venda que foi feita à sua revelia. Kênio, vamos falar agora de privacidade, ou até onde ela vai. Se o corretor ou aquele pretendente ali em alugar o imóvel quer ir lá visitar, ver como é que é a estrutura, né? O inquilino, ele pode se negar a abrir as portas da própria casa, porque ele é a casa dele, né? É alugada, mas é a casa dele, é o espaço dele. Ele pode se negar a mostrar para o pretendente ou para o corretor? Como é que funciona essa questão aí? É uma questão bem interessante, é o bom senso que a gente fala aí sempre. É questão de respeito. Então, a imobiliária, o corretor, tem que ligar para o inquilino, marcar o horário que é conveniente para o inquilino. Tem aquele inquilino que trabalha o dia todo, então vai ser final de semana. Então, o inquilino não pode impedir a avaliação do imóvel, a visitação dos pretendentes. Não pode impedir de forma alguma. Mas cabe ao corretor, à imobiliária, conciliar os interesses para não incomodar o inquilino. Então tem que ser um horário que seja viável para o inquilino receber as visitas. Quem não está chegando uma pergunta agora lá pelo nosso YouTube, lá no canal Band de Minas. O Ricardo está dizendo, olha, foi feita uma reforma lá no prédio e o síndico, ele pode alterar a marcação do piso da garagem, das faixas da garagem. Essa delimitação foi feita há 40 anos. E aí teve uma obra, uma reforma, e o síndico quis diminuir a área das garagens. Ele pode fazer isso após essa reforma? Esse síndico é um artista, hein? Não tá? E virou um arquiteto, porque na prática não pode. O prédio tem lá 20, 10, 40 anos. Então aquelas vagas já estão demarcadas e mesmo que não seja a demarcação da construtora, se os condôminos no decorrer dos anos a fizeram, já tem mais de 20 anos, aquilo já está consolidado. Se ele fizer isso, ele está agredindo o direito de propriedade dos condôminos, ainda mais reduzindo as vagas. Ao contrário, Murilo, hoje os carros são maiores, né? Pois é, isso que eu ia perguntar, Kênio. Prédios antigos de 40, 50, 60 anos atrás, essas vagas podem ser alteradas em razão do tamanho dos veículos hoje, que, né, as pessoas têm veículos grandes, essas SUV, enfim, veículos muito grandes que às vezes não cabem naquelas vagas. Como é que faz? Pode haver um comum acordo ali e se remarcar o tamanho das vagas? Ô Murilo, se houver um consenso unânime, né? Se todo mundo concordar, pode tudo no condomínio. Agora tem que ser unânime. O que eu não posso fazer é aumentar a minha vaga e reduzir a do vizinho que eu comprei uma caminhonete. Então, aquela pessoa que é prejudicada, Murilo, se tem 100 vagas na garagem, 100 vagas. Se apenas um dos proprietários tiver a vaga reduzida, ele pode contestar e impedir. Então, você não pode criar nenhuma mudança no condomínio que venha ferir a propriedade, mesmo com a votação maciça. Então, a propriedade tem que ser respeitada, essa posse dessa vaga daquele tamanho deve ser mantida e nenhum síndico pode agir de maneira a criar um atrito no condomínio. Agora, te fazer uma pergunta, que eu vou até, a inscrição aqui é do meu condomínio mesmo lá. É um condomínio muito bom, as pessoas se respeitam, mas tem uma polêmica lá que é a questão do uso do espaço da garagem para colocar outros pertences, móveis, enfim. E aí tem gente que entende que não pode se usar o espaço ali para guardar outras coisas, apenas os veículos, né? Pode-se usar o espaço da garagem para se colocar bicicletas, às vezes um sofá velho, enfim, umas caixas. Isso pode, Kênio? Essa questão é bem interessante, porque a garagem é uma área comum do prédio, gente. A garagem é espaço comum, porque todo mundo anda por ela. A vaga é propriedade exclusiva. Aquela vaga pertence a fulano de tal, conforme a matrícula do imóvel. Agora, garagem, né, Murilo? É para colocar veículos, bicicleta, motocicleta, automóveis. Agora, gente, o vizinho está reformando o apartamento. Ela vai descer lá, vai colocar os pisos, né, da obra. Colocar aqui 2, 3 dias, não tem nenhum problema, né? Agora a pessoa vai fazer uma mudança. Chegou uma geladeira nova, coloca na garagem, dá 1 ou 2 dias, não tem nenhum problema. Agora, o que não pode acontecer é aquela pessoa fazer uma reforma no prédio, juntar um tanto de entulho, saco de entulho, para ficar empoeirando na garagem. Então, o que é vedado é o uso nocivo, é o uso irregular. Mas quando há uma questão pontual
né, de uma reforma, a questão de colocar o móvel ali durante 1, 2 dias, não tem o menor problema. Então, é necessário haver o respeito à finalidade da garagem. Isso não é desvirtuar a garagem. Agora, se a pessoa coloca lá um móvel e começa a fazer depósito da garagem, isso é irregular. Ô Kênio, normalmente, na virada de ano, há a questão do reajuste, né, dos aluguéis, seja comercial, seja ali também para as pessoas que, enfim, né, residenciais. Como é que fica essa questão? Há alguma tabela que o inquilino possa pesquisar? Tem como ele negociar? Qual que é a sua dica, a sua orientação em relação ao reajuste no preço aí do aluguel nessas viradas de anos, né, costumam acontecer? Na prática, né, Luciano, muita gente muda no final do ano por causa das férias escolares, tem mais tempo para procurar imóvel e tudo mais. Mas o reajuste, ele ocorre todo mês. Ele tem uma variação anual, pode ser qualquer índice de inflação. IPC, INPC, IPCA, IGP, IGPM, FIP, né, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, quer dizer, esses órgãos, esses reajustes são oficiais, então pode ser aplicado em qualquer contrato de locação a cada 12 meses. A lei garante esse reajuste. Isso está no plano real. Agora, um fato interessante: quem define preço de imóvel não é proprietário, não é inquilino, nem imobiliário, é o mercado. A lei da oferta e procura, essa lei é irrevogável. De acordo com os imóveis colocados à disposição no mercado, é que é feita a avaliação para negociação. Agora, independente de acordo, a cada 12 meses, o proprietário, o inquilino, vai ter o direito, né, de fazer o reajuste de acordo com o índice oficial, tá, Luciano? Então, o índice oficial está em 5%, se o dono quer aumentar para 40% de aumento, 50%, está defasado, ele pode negociar, e se não houver acordo, ele pode entrar com ação revisional de aluguel a cada 3 anos, de acordo com a lei inquilinato. Para a gente encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, tem um ouvinte que perguntou pra gente: olha, o inquilino, depois que a gente vende o imóvel, ele tem quanto tempo aí para ficar até achar um outro lugar, ou tem que sair imediatamente? Tem algum prazo aí para que ele saia desse imóvel após a venda, se ele não for interessado, né, pela compra? A resposta é longa, então vamos trocar ideia. Vamos lá. Contrato prazo determinado. Se o contrato não prevê a cláusula de manutenção da locação após a venda, o inquilino pode vir a ser despejado e cabe ao novo adquirente, o contrato em vigor, notificar o inquilino com prazo de 90 dias. Então, comprou o imóvel, registrou a escritura no cartório, aí notifica o inquilino e tem 90 dias para sair. Se não sair, o novo adquirente pode entrar com ação de despejo para retomar o imóvel por ser, repito, novo adquirente e não obrigado a cumprir o contrato qual ele não pactuou. Agora, independente disso, gente, se a locação está vigorando por prazo indeterminado, está prorrogada, qualquer locador ou novo adquirente pode requerer a ocupação mediante a notificação 30 dias. Após notificar 30 dias, não ocorrer notificação, ele pode entrar com a ação de despejo. Numa locação residencial, essa ação demora em média aí 8 meses. Nossa. Então o inquilino não tem que sair de imediato. Já na locação não residencial, de acordo com o artigo 59, existe a possibilidade do juiz dar liminar de desocupação em 15 dias. É um negócio complicado, eu acho um absurdo isso. Mas aí permite uma liminar de 15 dias na locação não residencial. Por isso que eu falo, gente, antes de fazer a locação, reflita bastante e faça o contrato a proteger os seus interesses, seja o locador ou seja o inquilino. Tá certo, Kênio. Mais uma vez, obrigada aqui pela visita aos nossos estúdios. Kênio hoje ao vivo aqui conosco, sempre muito bem-vindo e boa semana para você, Kênio. Muito obrigado, um abraço para todos aí. Até a semana que vem. Abraço, até, Kênio. Sabe aquele